a avicultura orgânica ela vai crescer junto com o aumento dos grãos, né? Então, a gente precisa aumentar a produção de farelo de soja, de milho orgânico, para a gente também ter o aumento da produção de ovos orgânicos, né? Existe esse espaço, mas a gente precisa, né, de lavouras orgânicas para a gente poder dar conta desse ovo orgânico. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Hoje nós temos aqui a doutora Maitê de Moraes Vieira, que vai ter uma conversa aqui com a gente sobre dois tópicos bem legais. A gente vai falar um pouquinho sobre ovos orgânicos, que é aí, né, um dos nichos de mercados onde a gente tem várias oportunidades. E depois a gente vai nessa mesma esteira aí falar um pouquinho sobre qualidade de ovos, tanto de ovos, né, de poedeiras brancas quanto de ovos de poedeiras marrons. Né, a doutora Maitê, ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade e trabalha, né, tem larga experiência aí na área de nutrição, na parte de digestibilidade de nutrientes, qualidade de ovos, enfim, uma pessoa que tem uma grande experiência nessa área de nutrição de aves e principalmente no que a gente quer falar aqui um pouquinho, né, sobre qualidade de ovos. Então, Maitê, convido você aí para fazer as suas palavras iniciais. Bom, inicialmente agradeço o convite, né, do Aviário, é uma satisfação poder participar e espero atender a expectativa de trazer aí algumas informações sobre a avicultura orgânica e também sobre a qualidade de ovos, né, que são assuntos bem pertinentes atualmente. Maitê, bom, primeiro, né, te agradecer de novo, você está disponibilizando seu tempo aqui para estar conversando aqui com a gente, para estar levando informações para as pessoas que têm nos acompanhado. Esse projeto nosso tem esse objetivo, né, de levar a informação de uma forma leve aí para as pessoas que se interessam, né, por os assuntos, né, da avicultura, né? Nosso podcast O Aviário. Conta pra gente, Maitê, como é que você veio parar na avicultura? Normalmente, né, o aluno de veterinário, ele entra e todo mundo que fez veterinária sabe disso. O campo, né, de atuação é enorme e às vezes a gente fica lá naquele curso perdido, meu Deus, o que eu vou fazer? Gosta de uma coisa, não gosta de outra. Como é que foi a sua trajetória para chegar na avicultura? Muito bem. Eu cursei veterinária há 20 anos atrás, né? Então, completei agora 20 anos de formada recentemente e me formei pela URGS e durante todo o meu curso eu fui descartando as coisas que eu não gostava da veterinária. Então, em vez de encontrar o que eu gostava, eu ia descartando, tipo, isso eu não gosto, isso eu não gosto, e assim eu fui me definindo, né? Quando eu fiz a parte de nutrição e alimentação animal, aquilo ali me interessou bastante. E no curso de veterinária, a parte de inspeção de produtos de origem animal, ela é no finzinho do curso, né? Então, foi quando eu fui atrás dos produtos de origem animal, da inspeção de produtos de origem animal, que eu fui realmente descobrir que eu gostava dessa área, né? Então, acabei estudando sobre qualidade de carne, qualidade de carcaça, e aí que eu fui me aproximando da avicultura. Depois, no mestrado e no doutorado, né, no mestrado eu comecei trabalhando com aves de corte, e no doutorado eu acabei trabalhando com aves de postura. E foi ali que eu descobri duas coisas. Primeiro, que eu queria ser professora, e segundo, que a avicultura era o caminho que eu ia conseguir fazer as minhas pesquisas, né? Aí depois, como professora da URGS, então eu comecei, né, a trabalhar na parte de avicultura de postura e foi na avicultura orgânica que eu consegui, então, encontrar um espaço, né, para trabalhar assuntos que, no momento, ainda não estavam sendo trabalhados na URGS. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Bem legal. Bom, então vamos começar aqui a nossa conversa, né, sobre essa questão dos ovos orgânicos, né?
conforme você mesmo falou, é um assunto, né, bem em voga, né? A gente está sempre escutando, né, assim, reportagens, né, de televisão, dos meios, né, das mídias, das revistas, e é um assunto que está sempre, né, sendo revisitado aí. Eu acho que é interessante, às vezes, até as pessoas que não são da avicultura, e mesmo as pessoas da avicultura, às vezes confundem um pouco esses sistemas, né, os orgânicos com os livres de gaiola, com os freehand. Vamos dar uma, assim, como é que você enxerga aí vamos dizer, esse módulo de produção orgânica, tanto são um ponto de vista dentro da porteira, né, as características desse tipo de empreendimento, de produção, como em relação a fora da porteira do mercado disso, como é que você enxerga essa questão da avicultura orgânica de postura? Muito bem. Eu vejo assim que tudo começou, né, com as aves livres. Então, quando a gente tinha a avicultura de postura há 30 anos atrás, né, elas estavam mais livres, né, e depois com a intensificação da avicultura, elas foram para as gaiolas. Então, eu vejo que a gente está num movimento contrário, né, a gente está, então, agora no movimento de voltar, né, as aves para o chão, né, e claro que isso nos traz um monte de desafios, mas então a gente tem esse sistema convencional, né, da avicultura de postura, que é então o convencional hoje é a galinha dentro da gaiola, né? Nesse sistema a gente consegue ter as aves brancas e as aves marrons, que vão produzir ovos brancos e marrons, cada uma com as suas demandas então nutricionais, né, e de espaço. Então, paralelo a isso, né, a gente tem os sistemas alternativos, né? Então eu vejo assim que dentro dos sistemas alternativos a gente poderíamos dividir em três, né? O primeiro, né, que seriam as aves livres de gaiola, então aquelas que estão dentro do galpão, mas elas estão no chão, né, com ninhos, como era, né, o sistema antes da intensificação. Depois, a gente tem o sistema das aves freehand, né? Então, com espaço, né, para fora, as aves aquelas que vão ter acesso a áreas externas, né? E por terceiro, então, a gente tem esse sistema que é o que me chama mais atenção, que é o sistema orgânico. Então, nesse sistema, a gente vai ter não só as aves livres de gaiola, como as aves com acesso à área externa, mas também com uma alimentação toda voltada para os grãos orgânicos e também os cuidados, né, voltados para regulamentação orgânica, produzindo aí um ovo livre, né, de contaminantes e de outros produtos que poderiam ser usados nas outros sistemas de produção. Nesse modelo orgânico, professora, assim, que pensando em termos de alimentação, ração, né? O que é permitido e o que não é permitido, né, para você ter essa modalidade produtiva? Pensando em ração inicialmente. Tá. Pensando em ração, então, nesse sistema orgânico, essas aves, elas vão consumir os ingredientes da mesma maneira que as outras aves, porém, a origem desses ingredientes tem que ser orgânica. Né? Então, elas também vão consumir farelo de soja, também vão consumir milho, né? Vão ter acesso ao óleo, aos suplementos minerais, vitamínicos, mas a origem, principalmente dos grãos, né, ela tem que ser orgânica. Então, e aí é que está o custo, né, dessa produção, porque a produção hoje de grãos orgânicos, ela é muito cara. Mas, por exemplo, a metionina, né, que a gente usa às vezes, né, na alimentação das coelheiras, normalmente que é, né, às vezes um aminoácido que tem às vezes, né, uma coisa que a gente chama de sintético, né, embora ela seja totalmente natural, produzida por fundo. É permitida a utilização da metionina ou tem alguma restrição? O que a gente tem hoje, né, segundo a legislação, a gente tem um espaço, né, de 20% daquela composição que ela pode ser oriunda de fontes, vamos dizer assim, não confiáveis, né? Então, se preza por manter o máximo possível do fornecimento de alimentos orgânicos, mas a gente tem esse espaço, né, de 20% da dieta
em que a gente vai poder ali encaixar, então, esses suplementos, né, minerais e aminoácidos e vitamínicos que são necessários para a formulação. O que a gente tem hoje são núcleos, né? Então, as empresas produzem esses núcleos mais voltados para a avicultura orgânica, né? Então, com uma garantia maior da fonte desses ingredientes. E pensando nos outros aspectos da produção, vacinação, debicagem, medicação, caso seja necessário, quais são as restrições no modelo orgânico? Então, vamos começar pela vacinação, né? A vacinação, ela tem que ser feita em todos os sistemas, né? Então, as vacinações, elas são todas obrigatórias, né? Em todos os sistemas de avicultura orgânica. Então, isso não tem diferença. O que a gente tem agora, a questão de medicação, né? Todos os medicamentos alopáticos, eles não são permitidos, né? Então, a gente tem hoje uma instrução normativa que é recente, de 2021, e daí ela tem, então, ali as listas, né, de todos os medicamentos que são permitidos. O que se usa hoje é a homeopatia, né? Então, a homeopatia e os fitoterápicos, então, são as principais estratégias que o avicultor vai ter para garantir a sanidade, então, dessas aves. E em relação à genética, também não tem nenhuma restrição das linhagens comerciais aí, industriais, né? Interessante. O que a gente tem sobre a genética, né? Nessa mesma instrução normativa, eles pedem, então sugerem, né, que se preconizem linhagens mais adaptadas às áreas externas. Então, por isso que a gente tem mais as galinhas marrons, né, ou vermelhas, que são as mais resistentes, né? Então, são várias as linhagens, mas normalmente as galinhas vermelhas. E daí a gente tem as internacionais e tem as nacionais também, né? Hoje a gente tem a linhagem da Embrapa, né? E tem também as outras que são bastante comuns, como a Isa Brown e outras tantas, né? Então tem uma variedade de linhagens hoje. E em relação à debicagem, tem alguma restrição? Então, a debicagem, ela é eu diria assim, um procedimento antigo, né? O que a gente tem hoje, né? A gente tem a questão, as aves de avicultura orgânica, elas vão ter acesso à área externa, né? Se a gente manter uma densidade adequada, o acesso à área externa, né? O enriquecimento ambiental, essas aves não vão bicar umas às outras, né? Então, a debicagem, ela não é necessária, né? Hoje a gente tem essa restrição, né? E além de todos os prejuízos, né, que ela pode causar para os animais, principalmente se ela for mal feita, né? Então... Porque eu mesmo é dúvida minha, viu, professor? Até eu perguntei, porque eu acho assim que, como você falou, não é recomendável. Não é recomendável. Até porque, por ser mais orgânico, mais natural, não faz muito sentido debicar. E concordo com você, já que ela não está confinada, ela normalmente canibaliza, ela não faz. Pode picar uma outra pena aqui, outra ali, né? Porque elas são meio nervosinhas mesmo, por conta do melhoramento genético, né? Mas eu não sei se há uma restrição de lei, né? De proíbe debicar o orgânico. Então, a debicagem, segundo essa instrução normativa de 2021, ela não é permitida. Então, no sistema orgânico, a gente não pode fazer a debicagem das aves. A gente tem que usar de outras estratégias de enriquecimento ambiental para que não haja, né, a chance das aves se bicarem. Professora, e agora vamos falar um pouquinho das certificadoras, né? O que a legislação fala para, vamos dizer, um produtor que se interessa em produzir um ovo orgânico? Claro, além de atender a legislação, como é que ele coloca, né, no selo, enfim, na embalagem dele, que aquele produto é orgânico? Quem que habilita, certifica e, enfim, normatiza essa questão? Bom, a gente tem 2 sistemas, né, que podem ser utilizados e vai depender, então, de como que esse avicultor está inserido, né, nesses sistemas. Então, um sistema é a certificação por auditoria, né? Então, vão ser empresas que vão ser contratadas para fazer essa auditoria da avicultura orgânica e daí aplicar esse selo, né?
E a outra é a certificação participativa, né? Então, são organizações, né, que vão fazer são vários produtores que vão se unir, né, vão fazer uma rede de cooperação, e daí nessa rede de cooperação, um produtor vai ajudar na certificação do outro, né? Então, são vários sistemas de fiscalização, vamos dizer assim, né, e prestação de contas do seu sistema orgânico, para que haja o acesso, então, a esse selo, né? A gente tem esse selo de orgânico desde 2014, ele é o único, né? E tem, então, os selos para os dois sistemas, o selo por auditoria e o selo por certificação participativa. Professor, agora vamos sair da porteira. Eu estou com o meu ovo pronto, é orgânico, tem a certificação. Como é que a senhora enxerga esse... Obviamente que tem, né, e é natural que tem um custo de produção um pouco maior, né? Como é que é esse mercado? Como é que a senhora enxerga? Tanto aqui, nacionalmente, como lá fora. Eu sei que a Europa, né, eles veem essa questão dos orgânicos e dos alternativos com muito bons olhos. Como é que a senhora enxerga esse mercado dos orgânicos? A senhora acha que vai crescer mais? Esse é um tipo de produto que, às vezes, agrega algum tipo de valor para exportar? Ainda que, né, a gente sabe que o ovo ele tem uma comercialização mais regional, né? Não é um produto que tem um valor agregado que facilite a exportação. Mas como é que você enxerga esse mercado do ovo orgânico? Ok. Eu vejo assim que, bom, como tu comentaste, a nossa exportação ela é muito pequena, né? É 1% da produção nacional que é exportada, então é muito pequena. Então a nossa produção ela é voltada para o mercado nacional, mercado interno, né? Sobre os orgânicos, eu vejo dois caminhos, né? Dois caminhos que estão sendo seguidos paralelamente. Então, a gente tem tanto o grande produtor, né, que está se adequando à legislação de orgânicos para atender grandes mercados, né, como os supermercados, redes, né, nacionais de mercado, até internacionais. E a gente tem o pequeno produtor, né, que está atendendo um outro grupo, né, uma outra população que segue comprando em feiras, que segue comprando do pequeno produtor. Né? Então, acho que tem esses dois caminhos. Eu vejo que esse mercado ele tende a crescer, né, mas ele é limitado pela oferta de alimento. Né? Então, a avicultura orgânica ela vai crescer junto com o aumento dos grãos. Né? Então, a gente precisa aumentar a produção de farelo de soja, de milho orgânico, para a gente também ter o aumento da produção de ovos orgânicos. Né? Existe esse espaço, mas a gente precisa, né, de lavouras orgânicas para a gente poder dar conta desse ovo orgânico. Então, eu vejo que tem essa limitação, mas a tendência é, né, a gente buscar, né, a população buscar esse alimento mais natural, né, mais livre, né, de outras substâncias que possam ser contaminantes. Assim, pensando assim na qualidade do produto do ovo orgânico, né, daquele consumidor que está disposto a pagar, né, um preço maior, talvez, professor, não sei se a senhora concorda, talvez nutricionalmente, talvez a grande, vamos dizer, vantagem desse produto, né, é a garantia de produtos naturais, né? Não que o outro ovo tenha, né, algo que seja não natural, mas pelo fato, né, de ter algum contaminante em níveis tolerados do ovo normal, talvez a grande vantagem seria justamente essa questão mais natural, né? A ave tem uma alimentação mais natural, ela tem acesso à pastagem. Como é que você classificaria ou diferenciaria exatamente, do seu ponto de vista de qualidade, um ovo orgânico de um ovo não orgânico? Eu acredito que o ovo orgânico e o ovo não orgânico, eles, do ponto de vista nutricional, eles são muito semelhantes. Né? A gente vai ter um alimento de qualidade, a gente vai ter um ovo que vai atender as especificações necessárias para a alimentação humana. Então, o ovo de uma criação convencional, ele é tão apto para o consumo quanto o ovo da produção orgânica. Né?
O que eu vejo na produção orgânica é uma questão mais ideológica, né? Então, a pessoa está comprando um produto de uma ave que foi produzida livre de gaiolas, né? Que foi produzida num sistema que ela tem acesso à forragem verde, né? Num sistema que ela vai ter uma área maior para circulação, né? Então, eu vejo dessa maneira. A gente tem em todos os sistemas de produção a gente vai ter produtos de qualidade, mas essa questão de o consumidor ver no ovo orgânico um alimento que ele se sente bem comprando, né? Que ele vai ter uma garantia de que as aves eram felizes, né? Ou são felizes nesse sistema, que tem alguns rótulos, inclusive, né? Com esse slogan. É até bom, é até bem legal entrar nessa seara aí, a questão realmente ideológica que você coloca, né? E até para deixar claro para os nossos, né, para as pessoas que nos acompanham, a gente brincou aqui orgânico, não orgânico, a gente está falando em relação ao selo orgânico. Obviamente que o ovo é ovo e eles não são diferentes porque estão no sistema orgânico ou convencional. Mas isso que a senhora coloca, professora, eu acho que é uma coisa que talvez isso já está acontecendo em outros produtos, né? Às vezes, quando você compra, sei lá, um produto qualquer, um eletrônico mesmo, ele já tem essa pegada, né, da sustentabilidade, já tem essa pegada do social. Então, aqui a pessoa tem que ter a tranquilidade que ao adquirir aquele produto não está ferindo o meio ambiente, que não usa, sei lá, mão de obra escrava, que não explora, né, enfim, camadas sociais mais baixas. E isso é uma coisa que, né, essa pegada, né, ideológica, vamos dizer, entre aspas, é uma garantia que o ovo entrega, né? Como você falou, o ovo da galinha feliz, né? E assim, pode parecer, assim, para aquelas pessoas mais arraigadas, com os conceitos mais, né, mais raiz, vamos dizer assim, que é uma bobagem, mas a verdade é que isso é nicho, o consumidor que dita essa regra, né? É ele que quer, vamos dizer, ter a certeza que aquele alimento tem essa questão mais natural. Então, são nichos de mercado que a gente tem que entender, né? E a avicultura, como indústria e como setor organizado, vai oferecer para todos os tipos de mercado, né? Então, talvez, assim, é uma discussão interessante, né? Essa questão além do nutricional, né? Nutricionalmente, a senhora colocou muito bem, são ovos que se equivalem, né? Mas essa questão ideológica, talvez, é que vai dar um diferencial para o produto, né? Sim. E assim, eu vejo que esses consumidores, eles têm a tendência de crescer, né? Então, esse grupo está crescendo de consumidores preocupados com a origem desses alimentos, né? E esse grupo de consumidores, ele está menos preocupado com o valor desse ovo, né? Então, eu acho que essa questão ideológica, ela puxa, né, para menos para o valor do produto e mais para essa questão do cuidado, do manejo dos animais, né, e da onde que veio esse alimento. Bom, muito bom, gente. Agora vamos explorando bem essa questão do ovo orgânico. Eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo o que é, né, esse produto com esse selo orgânico, né, essa questão da vinculação interessante desse nicho de mercado com o tipo de consumidor que consome, né, e que procura e que está disposto a pagar um preço maior por esse produto. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo. Agora vamos virar essa conversa para o lado realmente da qualidade do ovo. Vamos, né, explorar os conhecimentos da professora Maitê sobre conversar um pouquinho de qualidade de ovo, né, que seriam os dois grandes tópicos dessa nossa conversa, né, a questão, né, do selo orgânico, da produção orgânica, e agora também da questão da qualidade do ovo. E aí, professora, vamos, assim, né, levar um pouco de conhecimento para as pessoas que nos acompanham do que é um ovo de qualidade, né? Então, primeiro, eu acho que a senhora poderia conceituar, certo, qualidade de ovo, qualidade interna, qualidade externa, para a gente começar a mostrar, né, para as pessoas que nos acompanham o que a gente observa, né, no ovo, quais são os padrões de qualidade, o que a gente, né, tem de avaliação dessa qualidade, o que significa um ovo de qualidade. Bem, eu vejo assim que a qualidade do ovo, ela é pouco falada, né? Então a gente não tem assim uma grande comunicação sobre esse assunto, né? A gente pode considerar, né, o ovo de qualidade
é aquele que está dentro das especificações mínimas que são necessárias para que ele seja consumido, né? Então, ele tem que estar dentro da validade, tem que estar bem conservado, né? Mas a gente pode ter pode sistematizar essa avaliação de qualidade em 2 aspectos, né? Qualidade interna e qualidade externa, né? Várias das análises que a gente pode fazer, elas não vão estar disponíveis, né, para um consumidor, vamos dizer assim. Mas tem algumas coisas que o próprio consumidor consegue notar, né? Então, do ponto de vista de qualidade externa, né, quando o ovo chega para o consumidor, ele já passou por uma série de análises, né? Então, a gente já foi visto lá que não tem nada trincado, que esse ovo está com todo intacto, né? E sofre aí vários transportes, né? E chega bem ali até o consumidor. Agora, o que a gente tem de qualidade externa, que tem variado muito, é a espessura da casca, né? Isso provavelmente as pessoas devem notar em casa, né? Que dependendo do ovo que se compra, a gente tem uma mudança na espessura dessa casca, seja ele marrom ou seja ele branco, né? E essa espessura da casca vai estar relacionada com a nutrição dessa galinha, né? Então, essa deposição de cálcio que a gente vai ter na casca que vai dar essa espessura maior ou menor, né? E o que eu tenho notado é que, em função das galinhas vermelhas, né, ou marrons, elas terem uma exigência nutricional maior, os ovos marrons, eles acabam tendo, né, uma espessura de casca maior em função dessa dedicação, então, dos nutricionistas da avicultura, né, para garantir as exigências nutricionais dessas aves mais pesadas. Do ponto de vista de qualidade interna, né, a gente pode fazer várias análises também. Uma delas, né, que a gente observa daí a gente vai ter que quebrar o ovo, né? Então a gente vai ver essa altura, né, que vai estar essa gema, né? Então isso é uma das características que a gente pode ver, né? E a distribuição dela, então, em relação à clara ou ao búmen, né? Então o ovo fresco, ele vai ter essa gema mais centralizada em relação ao albúmen. E à medida que ele vai avançando, né, na sua vida de prateleira ou na sua viabilidade ou frescor, ele vai então se liquefazendo e a altura então dessa gema e desse albúmen, dessa clara, vão diminuindo. Pensando também em qualidade de ovo, professor, assim, é um fator que a gente sabe que afeta bem mesmo, né? E isso o consumidor pode também, né, prestar atenção na hora de comprar o ovo, é a questão do tempo de armazenamento desse ovo, né? A partir do momento que ele é produzido na granja, ele passa por algumas classificações, limpezas e processos dentro da granja. Normalmente ele já sai embalado da granja, vai para a rede de distribuição e, às vezes, né, esse trajeto entre o ovo ser produzido e ser consumido, ele pode variar, né, vamos dizer, de marca para marca, de estado para estado. Qual que é, basicamente, a influência do tempo de armazenamento? E tem que lembrar, né, professora, que na nossa legislação não é obrigado esse ovo ser refrigerado em toda a sua cadeia de distribuição, né? Normalmente ele vai ser refrigerado quando ele chega na casa do consumidor, né? Mas qual seria a influência desse tempo de armazenamento na qualidade desse ovo? Bem interessante a pergunta, né? Eu tenho trabalhado em vários projetos nos últimos anos exatamente com esse assunto, né? As influências do tempo de armazenamento na qualidade do ovo. E o que a gente tem visto, né? A legislação, ela fala em 30 dias, né? A validade desse ovo à temperatura ambiente, né? Esses 30 dias, eles são relativos, porque às vezes o ovo demora, né, entre ele ser posto pela galinha e até ele ser vendido, né? Mas ele vai valer esses 30 dias assim que ele chegar, né, na embalagem para ser vendido. Então, dependendo do sistema de produção, né, do volume de produção,
a gente pode ter um ovo, então, que ficou mais tempo na granja, isso eu estou falando tudo menos de uma semana, obviamente, né? Ou menos tempo na granja. Então, esses 30 dias, eles vão ser... A gente vai ter um ovo viável. Mas, assim, à medida que o tempo vai passando, né? Essa vida de prateleira, essa qualidade desse ovo vai diminuindo, né? E se a gente manter ele refrigerado, né, essa qualidade ela se mantém por mais tempo, né? Então, a gente fez um trabalho que, com os ovos refrigerados, a gente conseguiu até 42 dias, né, os ovos viáveis, né? Isso, claro, que numa pesquisa a gente consegue fazer esse controle desde o momento que a galinha põe o ovo, né? No mercado, dificilmente a gente vai ter, né, o ovo do dia, né? A gente vai ter um ovo que já passou alguns dias ali da postura. Então, até hoje a gente não conseguiu avançar muito, de 30 a 42 dias. A gente está nesse limite, né? E outro fator que tem influenciado bastante, que afetou as nossas pesquisas, é a idade da galinha. Tá? Esse é um assunto que ainda não é previsto, né, nas nossas legislações, mas a gente já viu que a idade da galinha vai afetar não só o tamanho do ovo, como também a vida de prateleira, né? A durabilidade dele vai mudar e as características desse ovo vai mudar em função da idade da galinha. Alga Prime DHA da Corbion. O ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. É bem interessante, né, professora? Porque são duas variáveis que o consumidor não tem acesso, né? Primeiro, o tempo ele tem, mas qual foi a temperatura nesses 30 dias? Você imaginar Brasil afora, se ele ficou armazenado aí em temperaturas mais altas, mesmo que o tempo seja menor, obviamente que ele vai deteriorar a qualidade. E justamente isso que você falou, um ovo de galinha, né, mais velha não tem a mesma, vamos dizer, qualidade de casca, qualidade interna, certo, de um ovo de galinha mais nova. Então, o consumidor, na realidade, né, ele sem acesso a essas informações, o que a gente pode dar de dica é que quanto mais o prazo de fabricação for menor, certo, teoricamente esse ovo, certo, vai ter uma qualidade melhor. Mas é claro, fiquem todos tranquilos que consumindo ovo de 30 dias, certo, a qualidade está preservada. Mas obviamente que algumas características funcional, que aí são culinárias, que eu não entendo nada disso, às vezes vão afetar, né, professor? Às vezes, de repente, um ovo que ficou mais tempo armazenado vai ter alguma característica de formação de espuma ou de capacidade emulsificante diminuída ou prejudicada em relação a um ovo que é mais fresco, né? O que a gente pode falar é que quanto mais fresco, certo, essas características estão mais preservadas, né? Mas até 30 dias, né? Fiquem tranquilos que está tudo, vamos dizer, não tem nenhum problema ao consumir ovo, né? Dentro do prazo de validade. Mas como é que você enxerga justamente o futuro disso aí? O que a dona de casa pode fazer, o consumidor pode fazer, justamente na hora de escolher um ovo, para ter certeza que ele está levando um ovo de melhor qualidade aí para casa? No momento da compra, a única informação que a gente tem de acesso em relação à qualidade do ovo vai ser a validade, né? A gente tem exclusivamente a fabricação e a validade que está lançada ali, né? Então, normalmente, tem algumas marcas que colocam as duas informações e algumas que colocam só uma, né? Só a validade ou só a data de fabricação. Então, o que a gente pode escolher, né? A gente pode escolher a origem hoje, né? O sistema de criação, a gente consegue, né? Hoje a gente já tem como escolher qual o sistema de criação que a gente vai comprar esse ovo, e a validade, né? Depois disso, a gente pode escolher armazenar esse ovo resfriado, né? Essa é a outra dica, porque daí a gente vai ter aí uma garantia de uma vida de prateleira mais longa, né?
E depois, do ponto de vista da idade das galinhas, a gente não tem nada ainda, né? Ainda precisamos avançar nesse aspecto, né? Para conseguir incorporar essa informação no sistema de produção. Nas aves da avicultura orgânica, né, a gente tem uma característica que é as galinhas ficarem mais tempo no sistema de produção. Então, isso vai impactar, né, na qualidade desse ovo orgânico. Então, a gente vai ter mais ovos de galinhas mais velhas, né? Então, isso a gente vai notar em relação à classificação desse ovo. Então, a gente tem, né, o ano passado, em março do ano passado, mudou, né, a legislação a respeito da classificação do ovo. Então, as pessoas podem ter notado que o ovo médio desapareceu, né? A gente tinha teve várias classificações, né, que elas mudaram. Então, agora a gente continua tendo duas categorias, a categoria A e a categoria B, mas os pesos dos ovos mudaram. Então, isso foi uma alteração que a gente teve, que é recente, né? Então, agora a gente vai ter, não existe mais o ovo médio, a gente tem um ovo jumbo, né? Que vai ser aquele bem grandão, mais de 68 gramas, o ovo extra, o ovo grande e o ovo pequeno. Então, o ovo pequeno a gente vai ver pouco no mercado, né? O que a gente vai encontrar nos supermercados vai ser basicamente o grande e o extra, né? E o jumbo também é mais raro da gente encontrar. Professora, vamos agora explorar um pouquinho aí, né? Às vezes tem pessoas que estão nos acompanhando aí, que gostariam de algumas dicas aí, né, de como armazenar esse ovo ali nas nossas, né, domesticamente, né, nas nossas casas, assim que você chega no supermercado, ou de uma feira, ou de um ponto de venda de ovos, chegou com o ovo, seja, né, numa cartela de papelão, seja uma cartela de plástico, enfim. Quais seriam os cuidados que você recomendaria, né, para fazer vamos dizer, esse armazenamento dentro de casa mesmo, assim, para ser consumido, né? Que frequência que você recomendaria de comprar ovo? Não, eu posso passar o mês, compro uma quantidade maior, pode congelar, não pode congelar, pode lavar, pode não lavar. Vamos fazer algumas recomendações que eu acho que são curiosidades interessantes, né? E que às vezes a dona de casa erra, tentando acertar, faz umas coisas erradas e acaba prejudicando a qualidade do ovo. Conta como é que são essas recomendações para a gente. Tá bem. Até onde eu sei, o congelamento não teve sucesso, tá? Então, o congelamento é uma das coisas que eu não recomendo, assim, porque ele realmente acaba com a estrutura do ovo e na hora que tu vai tentar utilizar, ele vai estar completamente modificado a sua estrutura, né? Isso porque o ovo tem muita água, né? Então, a maneira como essa água vai reagir ao congelamento é que vai acabar atrapalhando a qualidade desse produto, né? A gente pode manter ele fora do gelo, né? Se esse uso for muito rápido, né? Um uso frequente, né? Então, tu pode manter ele não resfriado. Mas o ideal seria ele resfriado em geladeira, né? Mas de preferência não na porta da geladeira, né? Que as geladeiras agora elas vêm com um sistema de deposição de ovos na porta da geladeira. E um dos fatores que afeta, né, a qualidade do ovo vai ser a oscilação de temperatura. Então, aquele abre e fecha da geladeira vai acabar afetando a qualidade do nosso ovo que está dentro de casa. Então, de preferência que ele fique dentro da geladeira, protegido das outras coisas, né, para não ter contaminação de odores e o ovo vai ser um alimento relativamente sensível nesse aspecto, né, e que, além de protegido fisicamente, ele fique num local estável, né, então que não fique na porta da geladeira abrindo e fechando toda hora. E a questão de lavar? Então, a gente tem a casca do ovo, ela é muito porosa, né? Então, o ovo, quando ele sai da granja, né, ele passa por um processo de higienização
em que se tenta ao máximo não utilizar a água, né? O ideal é a gente utilizar a menor quantidade de água possível no ovo. E a questão da lavagem, ela vai fazer com que essa água penetre nesse ovo. Então, o ideal é a gente não lavar o ovo antes de usar, tá? O ideal é que a gente, se tu tá desconfiado de alguma sujidade, algo na casca que tu não tá achando legal, que faça então uma limpeza seco, né? Pega uma esponjinha seca e tira alguma sujidade da casca que esteja te atrapalhando, mas que não coloque embaixo da água. Bom, professora, muito obrigado, muito bom, gostoso o papo aqui, certo? Eu queria terminar essa nossa conversa, certo? Fazendo uma pergunta fora da área técnica. Normalmente aqui no podcast a gente gosta de explorar um pouco, assim, né, a experiência pessoal dos nossos convidados. E, assim, a gente sempre tem a tradição de fazer essa pergunta, como que você enxerga, certo, um profissional de sucesso? Talvez um recado, né, para aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida profissional, né, ou mesmo aquelas pessoas que querem dar um redirecionamento para a sua vida profissional. Como é que você enxerga, professora, um profissional de sucesso? Eu vejo que vejo muitos alunos se formando, né? Eu dou aula no curso de zootecnia, então vejo muitos zootecnistas se formando cada vez mais. E eu vejo que o profissional de sucesso, ele está aberto para as novidades. Ele está disposto a desafiar os seus interesses em função do mercado de trabalho, né? Na avicultura, a gente tem muito mercado de trabalho, né? E a gente precisa, então, que esses profissionais que estão dispostos a se diferenciar, que estejam abertos a trabalhar em outros setores, a desafiar aquilo que eles estudaram até agora para experimentar outras áreas de atuação, né? E das recomendações que eu acho que são básicas para todas as formações é continuar estudando, né? Continuar se informando, continuar indo atrás das novidades. E me parece que o podcast O Aviário tem proporcionado isso, né? Então, sugiro que, se não tiver tempo de fazer nenhum curso ou nada seja formativo, tradicional, que se mantenha atualizado, né, através de outras ferramentas, como é o caso do podcast do Aviário. Professora Maitê de Moraes Vieira, muitíssimo obrigado, muito legal o papo. Eu acho que a gente traz informações super interessantes aí para as pessoas que têm nos acompanhado. Então, de novo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. E eu já normalmente te agradeço por estar disposta aqui, né, tirar um pedacinho aí da sua agenda para estar aqui contribuindo. Como você mesmo falou, a ideia é a gente levar essa informação para as pessoas da avicultura, né, do mundo aí do agronegócio, que exatamente a missão do nosso podcast, é levar a informação para que, né, a nossa cadeia avícola continue prosperando, que é um ótimo exemplo, né, de uma cadeia de sucesso aí, tanto corte quanto postura, né? Nós sabemos que a avicultura nacional ela está muito bem ranqueada mundialmente. Então, de novo, muito obrigado. E eu deixo aqui para a senhora fazer as considerações finais da senhora e despedir do nosso público. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Essa é uma experiência nova para mim, mas acredito que tenha sido um papo bem interessante, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado, e espero ter trazido, então, informações úteis, né? De uma forma leve, como tu tinhas colocado, e para que as pessoas tenham acesso a mais informações de qualidade, né? Informações confiáveis. Então, muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, então a gente se despede agradecendo aí aos que têm nos acompanhado e esperamos revê-los de volta nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau, e a gente revê vocês em pouco tempo. Valeu!